Alô, varandeiros! Chegamos para falar tudo sobre a partida de Santos e São Paulo, 1-1, jogo que ocorreu no estádio Urbano Caldeira. O Santos começou ganhando ali no finalzinho já do frigir dos ovos da primeira etapa, e aí acabou cedendo o empate para o São Paulo no segundo tempo. Empate esse amargo que ficou na boca do torcedor santista. O torcedor esperava muito uma vitória. Vamos falar tudo sobre essa partida, onde aconteceram ali protestos da torcida organizada do Santos, das torcidas organizadas do Santos contra a diretoria, contra Alexandre Matos, contra Marcelo Teixeira, contra o elenco de jogadores e sobre a partida, né? Um Santos que começou ali completamente modificado para todo mundo que está acostumado ou esperava ver Vinícius Lira e Igor Vinícius. O Santos começou o jogo com Escobar e Mike, né? Mike muito contestado. Vamos falar muito sobre essa partida, os jogadores de forma individual, coletivo, sobre os protestos que aconteceu. Vamos falar tudo dessa partida que, olha, machucou o torcedor santista. Mas antes, varandeiros, olha, este vídeo tem um oferecimento, meus amigos, da Blaze. Blaze 18+, jogue com responsabilidade, jogue Blaze. As melhores cotações do mercado, todas as estatísticas, odds turbinadas, você encontra na Blaze, varandeiro. E olha, nesta quinta-feira temos mais 4 partidas finalizando aí a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Entre elas, Bahia e Fluminense, Vasco da Gama e Chapecoense, Cruzeiro contra o Curitiba e o Atlético Paranaense contra o Corinthians. Você pode, varandeiro, realizar o seu palpite com o QR Code do lado direito da tela. É só você escanear, clicar no link e realizar o seu cadastro. Não esqueça de utilizar o código VarandaFC. Utilize o código VarandaFC e comece a palpitar na Blaze, varandeiros. O Neymar é Blaze, o Varanda é Blaze e você? Você vem para Blaze também. Meus amigos varandeiros, vamos falar sobre essa partida muito ruim do Santos Futebol Clube. Mais uma, né? Eu acho que a gente pode até separar em vários tópicos aí, da onde começou esse péssimo resultado, tudo que vem fazendo com que o Santos obtenha esses péssimos resultados. A realidade é que o Santista não está feliz. O Santista ele está machucado. O Santista ele está se sentindo desassistido, né? Infelizmente hoje a diretoria do Santos ela errou desde o princípio, desde o início, desde lá da virada de 24 para 25. Era algo que a gente vinha batendo na tecla, né? Os erros de 24 para 25 ia refletir muito no futuro do Santos Futebol Clube e é o que está acontecendo, né? Nós olhamos a situação do Santos dentro e fora do campo. O Santos, infelizmente, ele está largado, né? Quando a gente olha as opções que o técnico, para mim o Vojvoda tem muito erro, tá? O Vojvoda, eu não vou eximir o Vojvoda do erro. O Vojvoda, para mim, ele faz parte, sim, dos culpados. Mas a maior culpa está no comandante, em quem comanda a engrenagem, né? No presidente, no homem que tem o poder da caneta. O Marcelo Teixeira, ele vem errando em todos os aspectos. Eu acredito que ele carimbou a sua gestão com a nota que ele soltou há 2 dias atrás, falando sobre os seus feitos, sobre aquelas crises, né, que tentam implementar dentro do Santos Futebol Clube. Os avanços estão acontecendo e o torcedor santista não é bobo. A gente está vendo tudo que está acontecendo no clube. O Santos, desde quando o Marcelo Teixeira assumiu, não moveu uma pá para fazer nada de diferente dentro do clube. Tudo que aconteceu foi entre parcerias de empresas privadas com a empresa do Neymar pai, a NR Sports, né? Pô, Fantástico, mas o Marcelo trouxe o Neymar. Gente, acho que todo mundo sabe dentro do futebol, o Santos ultimamente, ele serve muito como aquela mãe de braços abertos, né? O filho sai de casa, faz as suas bobagens por aí, volta querendo o colo, querendo um afago. E o Santos estava de braços abertos esperando o Neymar. Se eu, você, Marcelo Teixeira,
Se nós estivéssemos sentados na cadeira de presidente do Santos, era só a gente pegar o telefone e ligar. Quer vir para casa? Vem para casa. Enquanto nisso, passou um caminhão aqui buzinando, mas era aquilo. O Neymar, ele precisava demais do Santos. O Neymar, ele só teria tranquilidade para buscar uma recuperação na sua carreira junto do Santos Futebol Clube. E isso aconteceu com o Gabriel agora, né? O Gabriel não tinha espaço em praticamente 90% dos clubes do futebol brasileiro. E o Santos era a única equipe aonde se encaixava o Gabriel Barbosa. Pela carência da equipe, por falta de centroavantes, né? Pela tragédia que foram aí os últimos anos relacionada à camisa 9 do Santos Futebol Clube, e porque ele perdeu espaço no Cruzeiro, onde ele escolheu ir, né, para o Cruzeiro ao invés do Santos, e acabou lá sendo reserva do Caio Jorge e não teve tanta minutagem. Então, o Neymar e o Gabriel Barbosa foram acasos que aconteceram na vida do Santos. E é claro, gente, se você tem um jogador da marca, da grife Neymar, você vai querer ter um vestiário melhor, você vai querer ter... Tanto é que na hora do projeto, né, a gente tem vários vídeos aí, foram lá na casa do Neymar. Ele falou, a banheira fica legal aqui, fica legal ali e tudo. Então, assim, o Neymar precisava de uma estrutura melhor ao entorno dele. E foi o que aconteceu, né? Então, o Marcelo Teixeira, para mim, tá, não tem mérito nenhum. Não tem mérito nenhum. Pô, Santar, você tá pegando pesado, não tem mérito. O Neymar precisava do Santos, o Gabriel precisava do Santos. Como alguns atletas em baixa algum tempo atrás, até como técnicos em baixa, precisavam do Santos. O Santos foi aquela mãe que acolheu, e aí o filho voltou ali a ter uma independência e criou asas. Foi assim com o Cuca, foi assim com o Sampaoli, foi assim com o Robinho, quando ele precisou ir para a Copa de 2010, que ele voltou, estava lá, não estava tendo tanta oportunidade no Manchester City, né? Foi assim com o Gabriel, quando ele foi para Inter, Benfica e precisou do Santos. Então o Santos ultimamente acabou se tornando não a primeira opção, mas a opção mais viável. Então o Marcelo Teixeira, ele não mexeu uma pá. Para quem conhece o Santos, para quem vai a Santos, para quem vai a jogos do Santos, a estrutura do Santos é pífia. O Santos não consegue competir com o Mirassol em infraestrutura. Então não existiu nada de novo. Isso tudo, gente, se reflete em campo. É óbvio. O campo respira o que acontece ao entorno dele. Às vezes você vai ter um sucesso aqui, um sucesso ali, mas a tendência é que os problemas aconteçam. Ano após ano, mês após mês. E é o que está acontecendo com o Santos Futebol Clube. A gente olha toda a zona que está dentro do Santos, da parte administrativa, e aí quando a gente olha para campo, não seria nada diferente daquilo. Nós temos um técnico que ele é muito teórico, ele é um cara bom. Eu acredito que o Vojvoda vai ser um grande técnico, mas ainda não é. O Vojvoda precisa de tempo para trabalhar. O Vojvoda precisa de tranquilidade para trabalhar. E o Santos não tem isso. O Santos é um paciente na UTI que precisa daquele remédio na veia para sobreviver, para continuar vivo. E aí depois você procura o tratamento com calma. Mas primeiro vamos deixar ali o paciente vivo, vamos fazer com que ele, né, tenha aspiração. E aí você vai fazendo o tratamento com ele. Então essa é a situação do Santos Futebol Clube. E aí o Santos errou demais. A temporada de 26 começou em 25, como foi a de 24 para 25. O Santos não se planejou. O Santos precisou dispensar vários jogadores, inclusive jogadores que jogaram numa rodada, na semana seguinte estavam sendo negociados. O Santos sai de jogadores afastados ou que não vem sendo relacionado para titulares. O Santos não tem uma base de nada. 2026 é um ano muito preocupante. De 16 clubes do Campeonato Estadual, o Santos é o 14º. É o porteiro, mais uma vez, da zona de rebaixamento do Paulista, que faltam 2 rodadas. O Santos, se Corinthians e Vasco da Gama ganharem amanhã, ganharem na quinta-feira, o Santos ele vai também estar na zona de rebaixamento do Brasileiro. É a segunda rodada, mas tem tempo,
mas a gente sabe um clube organizado que está passando ali por uma má fase, fazendo um rodízio, onde você tem ali um mínimo de sentimento de que, olha, isso é passageiro. A gente não. A gente já está desesperado porque a gente sabe que não é passageiro. A gente sabe que é o Santos isso. Essa equipe, gente, brigou para não cair. Como que a gente pode esperar algo de novo quando a gente olha para os nossos volantes, são Schmidt e Zé Rafael? Quando a gente olha para as laterais e a gente tem Escobar e Mike. O Baço, que não vinha sendo relacionado, ou era relacionado, ficava ali naquela gangorra, ele e o Alexis Duarte, entrou para jogar hoje. O Zé Ivaldo, que teoricamente, dentro da linha de sucessão, seria o substituto natural do Adonis, nem entrou. Essa é a bagunça do Santos Futebol Clube. O Santos, e se nós tivéssemos ganhado, eu vou me colocar, o Santos ganhando de 1-0, eu tava angustiado, porque era uma vitória que eu ia comemorar muito, ia comemorar demais. Ganhar do São Paulo era muito importante. Mas eu tava me sentindo mal porque aquilo não tava me satisfazendo. Porque eu, olhando para dentro do campo, eu via os vários problemas que a gente aponta todo santo dia no Varanda. Problemas crônicos, problemas reais. Então, enquanto o Santos não passar por algo, por uma modificação urgente, a gente vai correr sérios riscos de cairmos no Paulista, que temos aí uma final já. Né? A gente já tem uma final do próximo domingo contra o Noroeste em Bauru, fora de casa, um gramado ruim, um estádio com uma estrutura muito ruim, precisando ganhar, porque se não ganha, pode dormir na zona do rebaixamento, ou vai dormir na zona do rebaixamento, e vai para a última rodada contra o Velo Clube em casa, dentro da zona. Sabe, a gente não é profeta do apocalipse, nós não estamos querendo instaurar o caos no Santos, a gente está tentando abrir o olho para que as coisas sejam modificadas da forma correta. O porquê que a gente bate tanto no conselho? O porquê que a gente acha que o conselho do Santos é tão encostado? Porque a gente pede para que essas pessoas tenham um mínimo de amor ao clube e cobrem. Ah, mas a gente entrega para o presidente da mesa do conselho, ele não faz nada. Tirem ele. Troca. Troca. Se não der certo, chama a imprensa. Eu aguardei hoje a entrevista do técnico Juan Pablo Vojvoda na esperança de que o nosso presidente, Marcelo Teixeira, tivesse a hombridade de dar as caras. Para que o nosso presidente, a pessoa mais importante do clube, aquela que tem o poder da caneta na mão, que ela desse as caras. Para que vários jornalistas fizessem as perguntas cabíveis, porque não é pro Varanda, não é pro Diário do Peixe, não é pro Wagner Frederico, não é pro De Olho do Peixe, não é pro EPE. É pro torcedor santista. Parabéns à torcida que protestou. É isso, a gente precisa tirar essa galera da zona de conforto. Tá tudo muito cômodo para todo mundo. A gente precisa tirar essa galera da casinha deles e trazer eles para o mundo real. E a torcida tem que cobrar. Sabe por quê? Porque quando chegar no final do ano, a gente vai estar fazendo corredor de fogo para tirar o time de novo do sufoco. Então, ao invés de chegarmos nesse momento, vamos nos antecipar, porque a gente já sabe. É um filme repetido. A gente sabe qual que é o caminho natural para uma equipe desorganizada, por um clube desorganizado como o Santos Futebol Clube. É flertar com a zona de rebaixamento, é cair, é ser eliminado de forma precoce por equipes que não têm o peso e a envergadura da camisa do Santos. Então, alguma coisa precisa ser feita. Eu esperei muito hoje, apesar de não acreditar, apesar de eu ter a certeza de que essa gestão é trágica, ela é terrível para o Santos, eu esperava muito que o presidente tivesse a hombridade de dar as caras. Porque para ele é muito cômodo. Daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? O Santos ganha do Noroeste em Bauru e ele vai na TV dele.
falar para os funcionários dele as perguntas que ele quer ouvir para responder aquilo que ele quer. E hoje ele teve uma baita oportunidade. Ele estava na Vila, saiu com seus vários seguranças. Eu gostaria muito de ter visto Marcelo Teixeira pedir para o Vojvoda se levantar e falar: você não vai falar hoje, quem vai falar sou eu. Estou aqui de coração aberto para responder tudo que a torcida quer saber e que vocês querem me perguntar. Eu estou aqui, eu sou o presidente. Eu vou mudar o cenário do Santos. Mas o Marcelo Teixeira, o nosso presidente, o nosso comandante maior, ele não tem coragem de encarar as pessoas, porque para ele é cômodo. Ele fala para quem não conhece o Santos. Ele vai daqui a pouco na Rádio Bandeirantes falar com o Capelanes, ele com o Pretzel, ele vai daqui a pouco falar no Sport TV, na ESPN, vai chamar lá o canal, que eu esqueci o nome do canal do rapaz que é do Rio de Janeiro, que veio entrevistar ele. Porque para essas pessoas, a cada 50 perguntas, 60 são referentes ao Neymar. E não é isso que o torcedor quer saber. O que o torcedor quer saber, presidente, é como que o senhor fala em austeridade financeira, entregando um contrato para o Mike, que ganhava 250 mil no Palmeiras, um jogador que já está em fim de carreira, ele ganha um prêmio no fim da carreira, um contrato de 3 anos, ganhando 1 milhão por mês. Ganhando uma aposentadoria. A gente quer entender como que o Bilal Brahimi saiu de um clube da França ganhando 10 mil euros para receber 900, 1 milhão e 300 no Santos. Um fala 900, outro fala 1 milhão e 300, mas independente. Independente do valor. É algo surreal. O torcedor quer entender, presidente, as várias viagens que o senhor Júnior Bozella fez para Brasília por conta do leilão do CT. Por que ninguém fala mais nada? E o Júnior Bozella deu entrevista para todo mundo, falando sobre o leilão, que o Santos ia arrematar, que o Santos ia ter o patrimônio, o CT ia ser do Santos. O porquê que ninguém vem a público esclarecer e dar um basta nessas negociações com a W Torre. O porquê que não foi votado ainda o Estatuto do Santos, para que o Santos ele seja um clube apto a se tornar uma SAF. Então as coisas no Santos, enquanto as coisas não forem claras, o Santos vai ser essa bagunça. E o campo vai ser reflexo disso. Esses caras não têm culpa. Eu não vou cobrar o Lautaro que errou um passe. Porque o Lautaro é isso, ele não tem qualidade. Ele não tinha nem que estar lá. Então a gente precisa cobrar quem o trouxe. O porquê, com qual justificativa. A base não serve? Como que a gente vendeu o Luca Meireles a preço de banana para pagarmos o que a gente está pagando para Tiquinho? Então, infelizmente, o jogo de hoje é muito simplório, é muito simples. Eu simplesmente bater no Vojvoda, bater nos jogadores do Santos, né, bater no bom sentido, né, no sentido bom da palavra, em críticas, né, do que foi feito em campo. Sendo que o que está em cima está muito errado. Se o Santos ganhasse hoje, que eu gostaria muito, eu ainda estaria triste. Porque o Santos estava ganhando de 1-0 e eu me vi triste com o que eu estava vendo. Porque uma equipe que entra com Escobar, Mike, Zé Rafael, João Schmidt, uma equipe dessa não pode ganhar de ninguém. O Nardoni, do Racing, 23 anos, um bom garoto, vai jogar no Grêmio. Olha a janela que fez o Grêmio. O que o Grêmio tem de tão maior que o Santos não tem? O Santos tem o Neymar. O Santos não consegue nem utilizar o Neymar para se vender. Então é lamentável. A torcida precisa, presidente, que você fale, que você chame uma entrevista coletiva. Não para elevar o teu ego, mas para você responder as verdades que o torcedor ele quer saber. O Santos está mal. A partida de hoje foi algo terrível, foi tenebroso ver essa equipe em campo. Quando o São Paulo quis empatar, colocou seus titulares em campo e empatou o jogo. O Santos sofreu para conseguir fazer 1-0, jogando contra uma equipe que, olha, o São Paulo não é nada demais. São Paulo é uma equipe horrível. São Paulo vai brigar também para não cair esse ano. São Paulo está passando por vários problemas.
Nós conseguimos perder do São Paulo e empatar com o São Paulo. O Santos conseguiu ganhar uma partida esse ano. E foi a primeira da temporada. É aquilo, torcedor santista. Estamos no início. Hoje é dia 5 de fevereiro. Mas se eu falasse que hoje era dia 29 de novembro, todo mundo poderia acreditar ou aceitar, porque o sofrimento é igual. O que a gente sofreu no final do ano passado, estamos sofrendo no começo desse ano. Não adianta só virar o ano, não adianta só mudar o ano, não adianta começar em 2026 com muitas palavras positivas, precisa de atitude. Você não vai colher resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. E o Santos está repetindo tudo. A receita do insucesso. Essa o torcedor santista está calejado. Por isso que a torcida ela protestou hoje. Porque ela já sabe que a junção de uma diretoria trágica com um elenco ruim é o rebaixamento. E não é isso que a gente quer. Então, eu espero que o presidente ponha a mão na consciência e fale para o seu torcedor. Fale para a torcida santista. Chame a imprensa. Não apenas uns. Não apenas os seus. Mas um geral. Para que as pessoas perguntem o que deve ser perguntado. Porque é muito fácil, né? É muito fácil ele parar na sua rede de comunicação e falar o que bem quer e o que bem entende. Para as pessoas que estão ali, que são funcionários dele. Eu não estou contando nenhuma mentira aqui. Então, você não vai perguntar o que se deve perguntar para uma pessoa que é superior a você, né? Você vai perguntar o básico do básico, aquilo que ele precisa responder. Então, eu lamento muito essa postura que o Santos ele vem tomando, que a diretoria ela vem tomando. E esse grupo de jogadores, gente, esses caras não deveriam nem estar lá. Esses caras deveriam estar passando longe do Santos Futebol Clube. Gastou mal. Gastou muito e mal. E agora chegou a conta para o Santos pagar, para o torcedor pagar, e o torcedor não merece isso. A gente já vem sofrendo há muito tempo. Temos muito mais varanda no dia de hoje, muito mais informação. Vamos nos preparar muito aí para a partida contra o Noroeste em Bauru, que vai ser uma partida dificílima, né? Porque não é porque é uma equipe que não tem jogadores de grande escalão que vai ser uma partida fácil. Enfrentamos o Guarani, que está na 3ª divisão, e não ganhamos. Então vai ser uma partida dura. E a gente espera que esses jogadores tenham um mínimo de vontade. E a vontade eles têm, né? Mas que eles tenham um pouco mais de sorte, vamos colocar assim, porque a vontade eles estão tendo, eles só não têm condições de jogar bola. Mas que eles tenham um pouquinho mais de sorte para que a gente consiga os 3 pontos e a gente afaste essa possibilidade de cair para a Série B do Campeonato Estadual, porque aí sim, isso sim seria... Já não basta cair no Brasileiro, cair no Paulista. Aí, Marcelo, olha, realmente, colocar o seu nome ao lado do Rueda faz todo sentido. Grande abraço, beijo no coração de todos. Para você que gostou desse vídeo, curta, compartilha, se inscreva no Varanda, vem para a varanda mais famosa do Brasil, hype esse vídeo e olha, tô no Alô Varandeiros, hein? Tem muita coisa pra gente conversar. Grande abraço, beijo no coração de todos.